Boa noite, igreja. Nós estamos, nestes dias, desenvolvendo o tema Igreja, o plano de Deus. Nós vimos ontem à noite, nos primeiros capítulos do livro de Atos, a plantação da igreja em Jerusalém, a primeira igreja na história. Quase toda cidade hoje em dia tem uma igreja que se chama primeira igreja, não é? Primeira igreja batista, primeira igreja de outros tipos. Mas a de Jerusalém foi a primeira igreja. E a igreja em Jerusalém foi plano de Deus. Os apóstolos estavam lá. Nós vimos em Atos 1 que haviam uns 120 discípulos que estavam por lá. Mas a plantação da igreja em Jerusalém não foi plano de nenhum destes. Inclusive, eles nem sabiam ainda o que era igreja. Eles descobririam. Mas nós sabemos que Deus sabia. Deus sabia o que era igreja, pois a igreja fazia parte do seu plano para a expansão do Evangelho, para se fazer conhecido em todo o mundo. A igreja em Jerusalém cresceu assustadoramente durante aqueles primeiros dias. Nós vimos que logo no primeiro encontro, no primeiro domingo, 3.000 pessoas se converteram naquele primeiro culto. Depois de 6 meses, estima-se que já haviam uns 100.000 convertidos na cidade de Jerusalém. E nós vemos que a igreja cresceu muito no início. Mas o plano de Deus não era para o seu povo ficar todo juntinho ali, naquele lugar. Vocês lembram da ordem que Jesus havia dado para os seus discípulos? Que eles deveriam ser suas testemunhas em Jerusalém, sim, mas também na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Os crentes em Jerusalém, mesmo sendo muitos deles, eles não planejavam sair de Jerusalém. Para eles, Jerusalém estava ótimo. A igreja estava muito bem, graças a Deus. Estava uma bênção. Eles estavam se reunindo todos os dias. Era de casa em casa, era comendo um na casa do outro, era os apóstolos ensinando eles. E tinha os diáconos também fazendo o atendimento social daqueles mais necessitados. Os apóstolos, vez por outra, curavam um. Sair de Jerusalém? Mas para quê? Tudo ia tão bem em Jerusalém. Mas eles teriam que sair de Jerusalém, porque Deus quis que eles saíssem. E Deus usou uma perseguição para espalhar os crentes de Jerusalém. A igreja em Jerusalém se tornou a semente do Evangelho. A semente do Evangelho que seria semeado por toda aquela região da Judéia e da Samaria e chegaria até os distantes cantos do Império Romano. No plano de Deus, a igreja é a semente do Evangelho. Hoje nós iremos continuar a história da igreja no livro de Atos. Na verdade, nós vamos cruzar 2 histórias hoje. Nós vamos ver a história da próxima igreja que aparece no livro de Atos, é a igreja em Antioquia. E a outra história que nós também veremos será de um dos personagens que ontem à noite nós citamos, um homem por nome de Saulo. Lembra que eu falei para vocês gravarem este nome, Saulo, porque ele apareceria hoje? A história de Saulo está intimamente ligado com a igreja de Antioquia, e por isso nós veremos estas 2 histórias hoje, que na verdade se tornam uma só, a história da igreja em Antioquia. Saulo foi aquele que nós vimos consentindo com a morte de Estevão. Lembram lá em Atos 8, versículo 1? Saulo, ele tinha um currículo impecável em Israel. Ele era hebreu, da tribo de Benjamim. Ele era versado nas Escrituras, também na lei judaica. Ele foi ensinado por Gamaliel, que foi o melhor dos mestres da época. Ele era zeloso para com as coisas de Deus, da forma que ele fora ensinado.
E é por isso que ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus. Para os judeus religiosos, naqueles dias, Jesus Cristo era um falso profeta. Os discípulos de Jesus eram hereges. E Saulo, aliás, achando que ele estava fazendo o trabalho de Deus, perseguia a igreja em Jerusalém. Por isso, Saulo liderou uma perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém. E se vocês estiverem com suas Bíblias abertas, eu não vou ter um texto só hoje à noite, certo? Nós vamos passear pelo livro de Atos. Nós vemos no capítulo 8 de Atos, versículo 3, que Saulo estava fazendo ronda pelas ruas de Jerusalém, assolando a igreja, entrando nas casas dos irmãos e arrastando-os para fora, homens e mulheres, e os levando para a prisão. E os crentes, como foi que eles responderam a esta perseguição de Saulo? Fugiram de Jerusalém, saíram para a Judéia, saíram para a Samaria, saíram de Jerusalém. Mas Paulo, insistindo com aquele seu trabalho de perseguir os cristãos, ele conseguiu do sumo sacerdote a autorização para estender a perseguição até estas outras cidades para onde os crentes haviam fugido. No caminho para Damasco, uma cidade para onde Saulo ia, ele estava caçando os crentes foragidos. E quando ele estava nesta viagem para Damasco, o próprio Jesus se encontrou com Saulo. Vocês conhecem a história, ele foi derrubado do cavalo, caiu no chão, teve aquele encontro com Jesus. E nós não vamos contar a história da conversão de Saulo hoje à noite, porque nós ainda queremos chegar à história da igreja em Antioquia. Mas vale a pena você ler lá em Atos 9, nós vemos a conversão de Saulo. Mas fica aqui registrado que Saulo se converteu a Jesus Cristo. E foi uma conversão verdadeira, foi radical. O adversário de Jesus se tornou um aliado. O caçador dos cristãos se tornou um companheiro. O perseguidor do Evangelho se tornou um pregador do Evangelho. Então foi uma mudança assim radical na vida de Saulo. Saulo, ele iria para Damasco para prender os cristãos. Mas agora, com poucos dias, ele estava na sinagoga de Damasco, pregando o Evangelho de Jesus Cristo na sinagoga. Nós vemos em Atos 9, capítulo 20, diz que logo Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Coisa incrível, não é? Um homem que um dia desse estava perseguindo, uma semana atrás, agora está ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E ele pregava com tanta convicção, ele pregava com tanta persuasão, que pessoas em Damasco estavam se convertendo a Jesus. Ao ponto que os judeus em Damasco, eles deliberavam entre si como eles poderiam silenciá-lo, quem sabe até matá-lo. Foi quando os que haviam se convertido com a pregação de Saulo ali em Damasco, eles, para salvá-lo sua vida, eles já ajudaram a ele fugir da cidade durante a noite. Isso é uma cena de filme. Botaram ele num cesto e com uma corda desceram ele pelas muralhas da cidade. E assim Saulo conseguiu fugir, escapou à morte e ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo chegou e ele procurou logo os discípulos, a igreja. Agora, qual seria a reação daqueles discípulos em Jerusalém? Eles, quando ouviram o nome de Saulo, imediatamente eles lembraram de quê? Da perseguição, da morte de Estevão. Esse aí é inimigo nosso. Eles trataram Saulo com desconfiança. Afinal, pouco tempo antes disto, ele estava perseguindo, ele estava matando os crentes. Mas um dos líderes da igreja em Jerusalém, Barnabé, ele deu um voto de confiança a Saulo e ele apresentou Saulo aos apóstolos.
A partir daí, Paulo então passou a evangelizar os helenistas em Jerusalém. Quem foram os helenistas? Os helenistas eram um povo judeu, mas uns judeus que haviam adotado a cultura e a linguagem dos gregos. Então, eles eram judeus por família, mas eles já estavam bem entrosados na cultura grega, na cultura do Império Romano. Mais uma vez, nós vemos em Jerusalém que Saulo foi ameaçado, sua vida foi ameaçada, ele teve que fugir de Jerusalém, e ele então foi para Tarso. Ali ele permaneceu por um bom tempo em Tarso, não sabemos bem certo, 2 a 3 anos ele permaneceu em Tarso, até que ele foi chamado para servir a igreja em Antioquia. Certo? Então agora nós vamos para a outra história de hoje à noite, nós vamos ver a história da igreja em Antioquia. Nós veremos como essas duas histórias se encaixam, a história de Saulo e agora a história da igreja em Antioquia. Antioquia já foi mencionada antes, nós mencionamos ontem à noite, talvez vocês não perceberam. Vocês lembram dos diáconos em Atos capítulo 6, aqueles 7 homens que a igreja escolheu para auxiliar os apóstolos nos cuidados dos membros da igreja em Jerusalém? Entre aqueles 7 homens escolhidos, um deles tinha por nome Nicolau de Antioquia. Um daqueles diáconos, eu estou usando o termo diácono, mesmo que a Bíblia não use esse termo, mas um daqueles 7 homens, ele era da Antioquia. Vocês lembram que várias pessoas, judeus, estavam visitando Jerusalém naquele dia do Pentecostes. Entre estas pessoas, Nicolau estava lá. E alguns se converteram. E evidentemente, eles permaneceram em Jerusalém, porque a igreja ia tão bem e o ânimo dos crentes estava tão bom que eles resolveram ficar em Jerusalém. Mas quando veio a perseguição, voltaram. Antioquia era uma grande cidade que ficava mais ou menos 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Seria a distância como do Crato, onde a gente mora, para Fortaleza. Certo? Em Antioquia havia uma grande população de judeus. Alguns desses judeus se converteram em Jerusalém no dia do Pentecostes, subsequente ao dia do Pentecostes. Certamente o Nicolau estava entre estes. Alguns detalhes sobre a cidade de Antioquia. No primeiro século, Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano. Era uma grande cidade naquela parte do mundo. Antioquia se encontrava no entroncamento de várias rotas, várias estradas que ligavam Egito para a Ásia Menor, Grécia, Itália, Mesopotâmia. Então, uma forte igreja em Antioquia seria o trampolim para o evangelho chegar aos pontos mais distantes do Império Romano. Mas teria que ter uma igreja em Antioquia para alcançar o mundo com o evangelho. Teria que ser uma igreja missionária, uma igreja com visão de alcançar o mundo. Vocês lembram da perseguição em Jerusalém? Os crentes que fugiram de Jerusalém, estes que foram dispersos, saíram por toda parte, nós lemos lá em Atos 8 e 4, eles saíram pregando a palavra. Inclusive, alguns destes chegaram em Antioquia, mas a princípio eles pregavam o evangelho apenas aos judeus. Vejam aí em Atos, já no capítulo 11, nós lemos sobre estes que chegaram em Antioquia. No versículo 19, diz: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Entenda-me, irmãos, os crentes da igreja em Jerusalém, aquela primeira geração, apesar de serem muitos, eles eram judeus. Alguns judeus da gema, daqueles tradicionais mesmo, aqueles que moravam em Israel, aquele que tinha uma cultura judaica, tradição judaica. Tinha alguns judeus helenistas que foram criados entre os gentios, já um pouco mais acostumados com a vida entre os gentios. Mas eles eram judeus. Alguns que não eram judeus, mas eram prosélitos, ou seja, convertidos para o judaísmo. E na época, os judeus tinham um extremo senso de separatismo, ao ponto de não querer ter nenhum contato ou ter muito pouco acesso, eles se isolavam do povo que não era judeu. A nação de Israel, já há muitos anos, não havia sido a testemunha que Deus queria que ela fosse para as outras nações. Deus havia escolhido Abraão e ele formou de Abraão uma grande nação com a intenção desta nação, Israel, ser uma testemunha às outras nações e fazer com que Deus fosse conhecido entre as nações. Israel já não fazia isso há muito tempo, há séculos. Foi por isso que Deus planejou a igreja. Deus planejou a igreja para a igreja fazer o que Israel não estava fazendo. Fazer Deus conhecido e adorado em todo o mundo. E a igreja agora estava sendo espalhada por todo o mundo. E os crentes estavam testemunhando de Jesus por todas as partes. Mas eles estavam apenas testemunhando para os judeus, que também estavam espalhados pelo mundo. Acontece que alguns desses que chegaram em Antioquia falaram também com os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Atos 11 e 20 diz isso. E muitos gregos se converteram ao Senhor. Quando a notícia chegou lá em Jerusalém, que em Antioquia estava havendo um reavivamento, um despertamento, com muitas conversões, então a igreja de Jerusalém mandaram Barnabé para Antioquia para averiguar e ver o que é que estava acontecendo lá. E Barnabé, ele era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Ele chegou em Antioquia e ele viu a graça de Deus fazendo crescer sua igreja naquela cidade, com muitos judeus e muitos gregos convertidos. E a Bíblia diz que Barnabé se alegrou. Ele viu que este grupo de novos convertidos em Antioquia precisava de sua ajuda. E ele resolveu ficar. Barnabé viu que ele precisaria de ajuda para firmar os convertidos e para consolidar a igreja em Antioquia. E então ele lembrou de Saulo. Saulo, aquele que havia passado uns dias em Jerusalém, depois ele teve que fugir e foi para Tarso. Saulo poderia nos ajudar aqui em Antioquia. Então Barnabé foi lá para Tarso. Tarso era uma cidade que ficava ainda mais ao norte de Antioquia, uns 230 quilômetros, e naquela época vocês entendem que as viagens eram a pé. Então, no mínimo, o Barnabé ele caminhou uma semana para chegar em Tarso. Ele chegou lá, chamou Saulo concordou em acompanhá-lo, voltaram para Antioquia, e os dois passaram um ano firmando a igreja em Antioquia. Nós vemos isso no versículo 26 de Atos 11. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Vocês perceberam como Deus equipou sua igreja em Antioquia para ser uma igreja missionária? Uma igreja que alcançaria o mundo com o evangelho. Primeiro, a cidade estava bem localizada. A cidade oferecia rotas de acesso às mais distantes nações do Império Romano, onde eles poderiam chegar com o evangelho através destas rotas. A igreja em Antioquia era uma igreja sem os preconceitos do judaísmo. Havia na igreja muitos judeus, mas também havia muitos gregos.
Eles não tinham esse preconceito como havia ainda em Jerusalém. E a igreja em Antioquia tinha líderes predispostos a missões, líderes que com mais facilidade poderiam se deslocar para outros lugares, que foi o caso de Saulo e de Barnabé. Eles não eram da casa, mas eles haviam sido colocados ali. Então a igreja de Antioquia se tornou rapidamente uma grande igreja, uma forte igreja, uma referência do cristianismo naqueles primeiros dias do Evangelho. Naqueles dias, veio uma grande fome sobre a região, e a igreja em Antioquia levantou uma oferta para enviar e ajudar os crentes na Judeia, que estavam passando por necessidade. A igreja enviou esta oferta para socorrer os irmãos nas mãos de Barnabé e Saulo. Nós vemos isso nos versículos 29 e 30 de Atos 11. Este espírito generoso, de amor entre os irmãos, inclusive entre irmãos que nem se conheciam, porque os irmãos de Antioquia, a maioria não conheciam os irmãos lá da Judeia, mas esta irmandade, este desejo de ajudar uns aos outros, de outras regiões, certamente promoveu um crescimento contínuo da igreja, tanto da parte daqueles que estavam ofertando de Antioquia, como aqueles que estavam recebendo, os que estavam na Judeia. Em Atos capítulo 12, nos versículos 24 e 25, nós vemos que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a João Marcos. Lembro desse nome, João Marcos, porque ele vai aparecer na mensagem amanhã, certo? Amanhã à noite a gente fala também sobre João Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé, e ele morava em Jerusalém e desceu para Antioquia com Saulo e Barnabé. Isto nos traz até Atos capítulo 13. E aqui nós vamos fazer uma leitura da história da igreja em Antioquia, lendo os primeiros 4 versículos em Atos 13. Diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos Barnabé e Saulo entre os líderes, nós podemos dizer a equipe pastoral da igreja em Antioquia. Uma igreja nova, uma igreja animada, uma igreja que estava em fase de crescimento, e uma igreja que já estava grande. Todos estes líderes estavam sendo úteis na igreja de Antioquia. Eles estavam servindo a igreja, mas o Espírito de Deus pediu para a igreja separar Barnabé e Saulo, pois eles foram chamados por Deus para outro trabalho, um trabalho maior, um trabalho em que eles iriam além para levar o evangelho a lugares mais distantes. Lembram da ordem de Jesus? Que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho já estava em Jerusalém, 100.000 convertidos ali. O evangelho já estava na Judeia e na Samaria com aqueles que fugiram de Jerusalém. E Antioquia agora seria a porta de acesso para o evangelho ser lançado aos confins da terra. Por isso nós dizemos que Antioquia era uma igreja missionária. Foi plano de Deus para esta igreja ser uma igreja missionária. A igreja não questionou quando Deus chamou Barnabé e Saulo. Eles poderiam ter questionado,
Eles poderiam ter argumentado que estes dois estavam servindo tão bem à igreja, a igreja estava crescendo e a igreja precisava dos seus serviços, mas nós não entendemos nada disso na leitura. Nós simplesmente vemos que a igreja fez um culto de envio. Deus chamou, Deus disse: separe para mim estes dois. Então a igreja jejuaram, oraram, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Esta imposição de mãos, diz que puseram sobre eles as mãos, é altamente simbólico. A igreja estava investindo naqueles dois homens a autoridade da igreja na missão de Jesus. Barnabé e Saulo, eles dois, pessoalmente, estavam sendo enviados, eles estavam saindo, eles iriam para, nem eles sabiam até onde eles iriam, mas a igreja estava indo com eles no cumprimento da missão, porque eles estavam representando a igreja naquela missão. E então a equipe missionária partiu na primeira viagem missionária, a primeira de 3 viagens missionárias citadas no livro de Atos. Houveram outras viagens, mas no livro de Atos nós só lemos sobre 3 delas. A equipe missionária, composta por Barnabé, Saulo e João Marcos, eles pegaram um navio que os levaria para a ilha de Chipre. Lá eles pegariam outro navio que atravessaria o Mediterrâneo para chegarem na Ásia Menor. Em algum momento, no início desta primeira viagem missionária, o nome de Saulo foi mudado para Paulo. A Bíblia só diz isso, nós vemos em Atos 13, versículo 9. Todavia, Saulo era também chamado Paulo, e agora em diante, o resto do livro de Atos a gente lê sobre Paulo, não vê mais o nome de Saulo. Evidentemente, Saulo era conhecido das 2 formas. Talvez no mundo do judaísmo ele era conhecido por Saulo, e no mundo romano, porque ele também era cidadão romano, ele era conhecido por Paulo. Mas agora em diante nós vamos falar sobre Paulo, entendendo que é o mesmo homem, certo? Saulo passou a ser chamado Paulo em sua primeira viagem missionária. O restante do capítulo 13 e 14 de Atos relatam esta viagem missionária. Barnabé e Paulo agora, e João Marcos, eles pregaram o evangelho em muitas cidades. Salamina, Pafos, Perge da Panfilha, Antioquia, outra Antioquia, que era na Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Gravem bem este nome, Derbe, certo? Porque a próxima igreja que aparece no livro de Atos é a igreja em Derbe. Nós vamos falar sobre esta igreja amanhã à noite. Eu preciso dizer que João Marcos, que acompanhou Saulo e Barnabé nesta viagem, ele desistiu da viagem cedo. Logo na 3ª cidade onde eles pararam, João Marcos, não sabemos o motivo, mas ele desistiu e voltou para casa, para Jerusalém. E Paulo e Barnabé, eles continuaram sem João Marcos. A estratégia deles nesta primeira viagem missionária foi de sempre, quando possível, procurar a sinagoga dos judeus, em toda a cidade que eles visitavam. Mas por que a sinagoga dos judeus? Os judeus já tinham as Escrituras, pelo menos o Antigo Testamento. Os judeus já tinham um conceito correto sobre Deus. Os judeus já estavam aguardando o Messias. Então, os judeus já estavam, vamos dizer assim, semi-evangelizados. Então, só precisava Paulo e Barnabé chegarem ali na sinagoga onde estavam esses judeus religiosos e pregavam a mensagem de Jesus Cristo, mostrando que Jesus era o Messias prometido, o Messias que eles estavam aguardando. E a história diz que muitos se converteram. Os missionários tiveram muitas oportunidades de pregar a palavra de Deus, e eles viram muitos se converterem, tanto judeus como também gentios. Nesta viagem missionária, os missionários também enfrentaram perseguições, enfrentaram oposição. Na ilha de Chipre, eles enfrentaram oposição demoníaca.
Eles enfrentaram em Antioquia perseguição por parte dos judeus. Em Icônio, tentaram apedrejar os missionários. Em Listra, quiseram adorar os missionários. Eles pensavam que Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio. E quando os missionários se recusaram a ser adorados, e eles foram falar sobre o Deus verdadeiro, a população que uma hora estava querendo adorá-los, agora estava querendo matá-los, e arrastaram eles para fora da cidade e apedrejaram Paulo, deixaram ele como que morto fora da cidade. Em Atos 14 e 20, nós vemos que os crentes de Listra, os novos convertidos que haviam ouvido o Evangelho naquele mesmo dia ou dia antes, eles saíram e formaram um círculo ao redor de Paulo. Eu imagino que eles estavam orando pelo missionário amado, eles estavam implorando a Deus pela vida do missionário que havia trazido a luz do Evangelho para eles, e de repente Paulo se acorda, se levanta, e eles voltam para a cidade, caminhando para dentro da cidade, e no próximo dia Paulo e Barnabé então partem para a cidade de Derbe. Em Derbe, versículo 21, Atos 14 e 21, eles continuaram anunciando o Evangelho, e eles fizeram muitos discípulos. Agora vejam só, mesmo quebrado, machucado, todo dolorido, certamente, do apedrejamento no dia anterior, mas eles continuaram na missão, não desistiam, nada o faria parar de fazer a missão, de fazer Cristo conhecido. Eles então deram mais uma volta pelas cidades que eles haviam visitado, fortalecendo a fé dos crentes, consolidando as igrejas, promovendo entre cada igreja as eleições de líderes para aquelas igrejas, e em cada cidade eles então oravam, como diz a palavra, encomendando os crentes ao Senhor em quem haviam crido. E então eles partiam para a próxima cidade, e assim eles fizeram. Depois de uns 2 anos nesta viagem missionária, eles pegaram um navio de volta para Antioquia, de onde eles haviam partido, de onde eles haviam sido enviados. Chegando em Antioquia, no final do capítulo 14, eles encontraram a igreja reunida e eles prestaram um relatório completo de tudo que Deus havia feito através deles, abrindo a porta de fé para os gentios. E aí nós encerramos a história da igreja em Antioquia. No final do capítulo 14, amanhã nós daremos continuidade com o capítulo 15, capítulo 16, e nós vamos nos encontrar com Paulo em sua segunda viagem missionária e a próxima igreja citada no livro de Atos. Mas algumas lições que nós podemos aprender com a igreja de Antioquia. Lições que servem para nós hoje, em nossa missão que Jesus nos deu, para a nossa igreja que quer fazer missões. A primeira lição que nós podemos extrair dessa história é que a principal agência missionária é a igreja. A principal agência missionária é a igreja. Todo missionário é fruto de alguma igreja. O missionário é nascido, criado, preparado e enviado por alguma igreja. Paulo e Barnabé, cada um teve sua experiência peculiar de conversão, mas os dois cresceram ministerialmente na igreja de Antioquia. E foi esta igreja em Antioquia que ouviu de Deus a necessidade de enviá-los. E a igreja os despediu para a viagem missionária. No final da viagem, os missionários voltaram para a sua casa espiritual, a sua igreja, e ali eles prestaram relatório de tudo que Deus havia feito. A agência principal é a igreja.
Eu não estou aqui desprezando nem menosprezando as outras agências missionárias. Nós temos representado aqui missionários da Missão Auxiliadora Batista, missionários de outras agências, temos missionários do Palavra da Vida, missionários do Baptist Missions, que é uma agência missionária da Outra América. Eu não estou desprezando nem menosprezando estas agências, mas o que eu estou dizendo é que a agência principal é a igreja. Estas outras agências nos servem desde que elas estejam fortalecendo a igreja no cuidado de seus missionários. Se vocês estiverem anotando, certo, alguma coisa, são estas aplicações, estas lições que a gente extrai da história da igreja que vocês podem anotar. A primeira aplicação é que a principal agência é a igreja. Outra lição: o Evangelho é para todos os povos, em todas as nações. O Evangelho não era apenas para os judeus. Vocês lembram que no início, de fato, os primeiros convertidos, a primeira igreja em Jerusalém era composta quase que completamente por judeus. Mas o Evangelho não era somente para os judeus. A intenção de Deus era de ser conhecido e adorado por todas as nações, por pessoas em todos os lugares. Irmãos, o Evangelho não é apenas para o brasileiro, não é apenas para o americano. No Brasil, nós podemos estender esta lição um pouco mais até para os grupos de pessoas. O Evangelho não é apenas para os ricos, nem para os pobres, nem para pessoas que moram em grandes capitais, nem para as pessoas que moram no interior, no sertão nordestino. O Evangelho não é apenas para os indígenas, para homens, para mulheres, para jovens, para crianças. O Evangelho é para todas as pessoas. É natural que a igreja reflita a variedade de pessoas no seu entorno. Quem são as pessoas ao redor da Igreja Batista Manancial? A igreja deve refletir estas pessoas. O Evangelho é para todos, em todas as nações. Uma terceira lição que nós podemos extrair da história da Antioquia: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Imagine você, se você estivesse entre aqueles primeiros convertidos em Jerusalém, e você assistiu o martírio de Estevão, e você viu com muita preocupação Saulo e outros entrando na casa de seus irmãos e arrastando-os para fora, homens e mulheres, e alguém chegasse para você e dissesse: esse daí, esse Saulo, ele vai ser convertido, ele vai ser pregador do Evangelho. Será que você acreditaria essa história? Seria difícil de acreditar. Mas a graça de Deus o alcançou. E veja como Deus transformou a vida de Saulo. Ele se tornou um dos pastores da igreja em Antioquia, depois ele se tornou um missionário que levaria o Evangelho aos confins da terra. Mas Paulo nunca se esqueceu da graça de Deus que ele salvou. Em 1 Timóteo 1,15, ele disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Falando dele mesmo. Em 1 Coríntios 15:9, Paulo escreveu: eu sou o menor dos apóstolos. Mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Irmãos, nunca desista daquela pessoa que parece estar endurecida contra o Evangelho. Aquela pessoa que não quer ouvir, aquela pessoa que resiste à pregação do Evangelho. Não desista, porque ninguém está fora da graça do Senhor, do Evangelho. Ninguém está fora do alcance do Evangelho. Continue orando por aquela pessoa, continue pregando quando tem oportunidade, porque veja o que Deus pode fazer, até com Saulo.
Uma quarta lição, são muitas lições que a gente extrai dessa história hoje. A igreja piedosa faz grandes coisas por Deus. A igreja piedosa faz grandes coisas por Deus. Essa igreja aparece tão pouco, essa igreja em Antioquia, mas o pouco que nós vemos sobre esta igreja é que era uma igreja piedosa. Era uma igreja de crentes fiéis que serviam, que jejuavam, que oravam, que estavam sensíveis à palavra de Deus. As disciplinas espirituais, que são fruto de uma vida piedosa, se tornaram escassas em nossos dias. Parece que nós vivemos num mundo tão corrido, vidas tão preenchidas de tantas atividades, que nos sobra pouco tempo para nos relacionar com Deus. As nossas vidas são tão preenchidas, do trabalho para a escola, para atividades esportivas, atividades com família, com estudos, com programações na igreja, em nossas vidas são tão ocupadas, e aquilo que nós primeiro sacrificamos muitas vezes é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso tempo de meditação na palavra, é o nosso tempo de oração, de conversa com Deus, é o nosso tempo de ouvi-lo falar aos nossos corações. O jejum é uma prática praticamente esquecida entre nós, em que a pessoa sacrifica alguma coisa de valor, geralmente comida, mas não precisa ser só comida, mas a pessoa sacrifica algo por um tempo para focar sua atenção em Deus. Essa igreja em Antioquia estava jejuando, eles estavam orando, e eles ouviram a voz de Deus. Talvez hoje nós não vemos igrejas fazendo grandes coisas por Deus, porque nos está faltando piedade na igreja. Outra lição: Deus chama pessoas ocupadas. Saulo e Barnabé, eles estavam super atarefados com a liderança da igreja em Antioquia. Era o serviço de ensino, de pastoreio da igreja, eles eram importantes para o bom andamento daquela igreja. A igreja estava funcionando bem, a igreja estava crescendo, eles estavam ensinando os novos convertidos, eles estavam consolidando a liderança, pregando, e foi justamente estes que Deus chamou para uma missão maior, uma missão para fora. É assim que Deus faz. Agora, Deus poderia chamar qualquer um, mas a probabilidade é bem maior de Deus chamar alguém que já está servindo. Vez por outra, chega alguém para mim dizendo que sente-se chamado para o ministério, sente-se chamado para o campo missionário, e a primeira coisa que eu pergunto é: o que é que você faz hoje? Quais são seus ministérios hoje? Qual é o seu serviço para Deus hoje? Porque se você pretende ser um pregador do Evangelho em lugares distantes, seria muito bom você estar compartilhando o Evangelho hoje, onde você mora. Se você, como missionário, pretende fazer discípulos em outra nação, em outra cultura, em outro lugar, então faça discípulos hoje. Deus costuma chamar aqueles que já estão ocupados. Foi o que ele fez em Antioquia. Ele chamou logo os 2 dos líderes titulares da igreja. Lembram que é da igreja que Deus chama seus servos. É na igreja que os servos são preparados para servir. E estes que estão servindo Deus podem muito bem levá-los para outros lugares. Deus chama e a igreja reconhece. E a igreja envia. Foi assim que aconteceu em Antioquia. Deus falou com a igreja que ele tinha um chamado especial para Barnabé e para Saulo, e Deus pediu que a igreja separasse aqueles 2. Este separar não é simplesmente tirar daqui e colocar ali. Este separar queria dizer liberá-los de suas responsabilidades de liderança aqui na igreja. Separar queria dizer que a igreja agora teria que providenciar outras pessoas para suprir aqueles ministérios que eles estavam fazendo. Este separar
foi muito importante para a igreja fazer. Estes dois puderam atender o chamado de Deus, porque a igreja fez por onde? A igreja, então, impôs suas mãos sobre eles e os despediram, e eles foram. Hoje, um dos maiores impedimentos para a expansão do Evangelho é a falta de obreiros, os poucos trabalhadores. Quase todos os dias eu escuto colegas do ministério se reclamando, lamentando a falta de vocacionados para o ministério. Será que Deus não está mais chamando pessoas para a sua seara? Ou será, talvez, a igreja não está ouvindo a voz de Deus? Quem é que deve ouvir a voz de Deus no chamado para o ministério? No caso de Antioquia, foi a igreja que escutou a voz de Deus. A igreja, não foi Saulo e Barnabé, foram eles também, porque eles faziam parte da igreja, mas a igreja ouviu Deus dizendo: separai para mim estes dois. A igreja hoje precisa estar mais atenta à voz de Deus. Quando Deus está indicando quais de sua membresia mostram sinais de vocação ministerial. Começando lá naquele departamento infantil, quais destas crianças que já são convertidas, já entendem o Evangelho, quais delas mostram sinais de serviço? Entre os jovens da igreja, quais são os da mocidade que refletem características de obreiro e de líderes? E a igreja pode trabalhar estas qualidades em suas vidas. E assim a igreja vai desenvolvendo a próxima geração de obreiros. E quando Deus chama, a igreja ouve, porque já está trabalhando isso em suas vidas. É a igreja que tem o papel de reconhecer o chamado de Deus e preparar os seus para o ministério. Finalmente, irmãos, eu termino afirmando que a missão é da igreja. A missão foi dada por Jesus Cristo para os seus discípulos. Todos nós que somos crentes, somos discípulos, nós temos esta missão, mas a missão é da igreja. Ao terminar a viagem missionária, nós vemos Paulo e Barnabé retornando para a igreja. Na igreja, eles prestaram relatório de tudo que Deus havia feito por intermédio deles. E quando eu digo por intermédio deles, não era só Paulo e Barnabé, era por intermédio da igreja que a vida impuseram as mãos e os enviaram. Tudo que Deus havia feito por intermédio da igreja naquela viagem missionária. A igreja é a responsável para fazer missões. A igreja certamente não só liberou os missionários, mas continuou orando por eles, preocupado por eles. Naquela época não havia WhatsApp, nem telefone, nem tinha Pix para mandar dinheiro para eles, mas certamente a igreja continuou preocupado por eles, acompanhando eles com qualquer notícia que eles conseguiam ouvir. E quando eles retornaram para a igreja se alegrou com tudo que Deus havia feito. A missão não era apenas de Paulo e Barnabé, era da igreja. Irmãos, igreja é o plano de Deus. No plano de Deus, a igreja deve ser uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com a missão. E amanhã nós continuaremos em nossa história passeando pelo livro de Atos. Nós vamos ver em Atos 15 e 16, nós vamos acompanhar Paulo em sua segunda viagem missionária. Nós vamos focar a igreja em Derbe, principalmente um dos jovens daquela igreja, Timóteo, e nós vamos ver como o que Deus tem para nós amanhã, vendo que no plano de Deus, a igreja é quem forma os missionários. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta bela história, a história no livro de Atos da tua igreja. Senhor, hoje nós estamos aqui passados 2000 anos e ainda nós vemos a tua igreja.
seguindo os mesmos caminhos, com a mesma missão, levando o Evangelho até os confins da terra. Te agradeço por esta igreja aqui em Fortaleza, te agradeço por sua história. Também, Senhor, entrego em tuas mãos o futuro desta igreja, que seja uma igreja missionária, que envia os teus servos para os 4 cantos do mundo. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.